Durante décadas, Benny Andersson foi visto como o gênio musical discreto por trás de uma das bandas de maior sucesso da história. De shows com ingressos esgotados a canções atemporais, sua vida parecia quase perfeitamente composta. Mas por trás desse sucesso, havia uma realidade que ele manteve oculta por anos, uma luta que silenciosamente moldou suas decisões, seus relacionamentos e até mesmo o futuro do próprio ABBA. E quando ele decidiu falar sobre isso, a verdade era muito mais séria do que qualquer um esperava à base de um gênio musical. Antes da fama mundial, antes do ABBA, a história de Benny Andersson começou em um apartamento modesto em Estocolmo, onde a música não era uma escolha de carreira, mas parte do cotidiano. Nascido em 1946, filho de um engenheiro civil e de uma mãe que sustentava uma família culturalmente rica, Benny foi cercado por música praticamente desde que aprendeu a andar. Seu pai e avô tocavam acordeão e aos 6 anos de idade ele ganhou um para si. Essa exposição precoce não foi casual. Foi imersiva, quase disciplinada, enraizada nas tradições folclóricas suecas e nas melodias tradicionais que mais tarde definiriam sua identidade como compositor. Mas o que diferenciava Benny não era apenas a exposição precoce à música. Aos 10 anos, ele aprendeu a tocar piano sozinho, desenvolvendo um estilo que combinava estrutura com instinto. Ele não teve formação formal, mas absorveu influências de fontes completamente diferentes. Discos que iam de Caterina Valente, Elvis Presley, tocavam em sua casa e, em vez de escolher um caminho específico, ele os absorveu todos. Essa diversidade se tornaria mais tarde uma de suas maiores qualidades. No entanto, sua infância não se resumia apenas à música. Aos 15 anos, ele abandonou a escola, uma decisão pouco convencional e arriscada para a época. Isso marcou uma virada em que a paixão começou a superar a estabilidade. Ele começou a se apresentar em clubes juvenis, entrando em um mundo imprevisível e, em muitos aspectos, implacável. Foi também durante esse período que ele conheceu Christina Grönvall, seu primeiro relacionamento sério, e logo se tornou pai de 2 filhos. Essa responsabilidade precoce surgiu exatamente no momento em que sua carreira começava a decolar. Quando ele se juntou ao grupo Happy Stars em 1964, tudo mudou rapidamente. A banda se tornou um dos maiores nomes do pop sueco e Benny não era apenas um membro. Ele se tornou o motor criativo por trás dela, compondo músicas como Sunny Girl e No Response. Ele se transformou de um músico talentoso em um compositor reconhecido. Mas o sucesso teve seu preço. À medida que sua fama crescia, sua vida pessoal começou a desmoronar. Seu relacionamento com Christina terminou e ela ficou com a guarda dos filhos enquanto Benny permanecia absorto em sua carreira em ascensão. Foi o primeiro sinal claro de um padrão que o acompanharia por anos, a tensão constante entre o sucesso profissional e a estabilidade pessoal. E naquele momento, ninguém poderia prever que esse desequilíbrio acabaria levando a algo muito mais sério do que apenas um relacionamento rompido. Amor, sucesso e as rachaduras que ninguém via. No final da década de 1960, Benny Andersson já não era apenas um artista em ascensão. Ele estava se tornando uma figura central em uma parceria criativa que logo remodelaria a música pop. Quando conheceu Björn Ulvaeus em 1966, a conexão entre eles foi imediata e prática. Eles não apenas conversavam sobre música, eles a compunham juntos, testando melodias, ajustando letras e construindo um ritmo funcional que parecia quase sem esforço. A colaboração inicial produziu canções que já estavam ganhando destaque na Suécia, mas algo mais significativo estava se formando por baixo da superfície.
Quase ao mesmo tempo, a vida pessoal de Benny começou a se entrelaçar diretamente com seu mundo profissional. Durante o concurso Melodifestivalen, ele conheceu Anni-Frid Lyngstad, uma cantora com uma voz singular e forte presença. O relacionamento entre eles se desenvolveu rapidamente e em pouco tempo os dois casais, Benny com Frida e Björn com Agneta Fältskog, tornaram-se parceiros românticos e colaboradores criativos. Essa dinâmica não foi planejada, mas se tornou a base do que viria a ser o ABBA. A princípio parecia o arranjo perfeito. As composições eram afiadas, as harmonias vocais eram únicas. E a química entre os integrantes adicionava uma profundidade emocional que o público conseguia sentir mesmo sem entender o porquê. Quando o grupo venceu o Eurovision com Waterloo, sua ascensão deixou de ser local e se tornou global quase da noite para o dia. Em poucos anos, eles estavam produzindo um sucesso atrás do outro, dominando as paradas musicais na Europa, nos Estados Unidos e em outros lugares. Mas o sucesso nesse nível não vem sem esforço. Nos bastidores, a pressão era constante. As agendas de turnês eram intensas, as sessões de gravação exigentes e a expectativa de produzir continuamente músicas número 1 nunca diminuía. Para Benny, que estava profundamente envolvido tanto na composição quanto na produção, a carga de trabalho era implacável. Ele não era apenas um intérprete, era responsável por moldar o som que milhões esperavam ouvir. Ao mesmo tempo, seu relacionamento com Frida estava se transformando sob essa pressão. Eles estavam juntos há anos, mas à medida que o sucesso da banda crescia, o equilíbrio entre a vida pessoal e as obrigações profissionais se tornava mais difícil de manter. O casamento deles em 1978 pareceu ser um momento de estabilidade, mas na realidade aconteceu em um período em que tudo ao redor deles se tornava mais instável. O próprio grupo era formado por dois casais, e quando a tensão emocional começou a afetar um dos relacionamentos, inevitavelmente afetou os outros. Pequenas tensões que poderiam ter sido administráveis em privado se amplificaram sob os holofotes da fama mundial. Em 1980, Benny e Frida se separaram e o divórcio veio logo em seguida. Não foi apenas o fim de um relacionamento, foi uma mudança que perturbou a dinâmica central do ABBA. A luta interna que ele manteve em silêncio por anos. Enquanto o sucesso global do ABBA atingia o auge, Benny Andersson parecia ter o controle total de sua carreira. Ele escrevia, produzia e moldava o som de uma banda que dominava as paradas musicais do mundo todo. Mas por trás desse controle, algo mais se instalava silenciosamente, algo que ele só admitiria completamente décadas depois. Durante esses anos, a pressão não era ocasional, era constante. Cada nova música tinha que igualar ou superar o sucesso anterior. Cada álbum carregava a expectativa de sucesso mundial. Benny não era apenas parte da engrenagem, ele era uma das pessoas que a mantinham funcionando. Longas sessões de estúdio tornaram-se rotina e o processo criativo que antes parecia natural passou a ter um peso diferente. Não se tratava mais apenas de fazer música, mas de manter um padrão que milhões de pessoas esperavam. Foi durante esse período que o álcool gradualmente se tornou parte de sua vida diária, não de forma dramática ou imediata, mas lenta, quase imperceptivelmente. No início era algo que se encaixava no estilo de vida ao seu redor, noites em claro trabalho em estúdio, ambientes sociais ligados à indústria musical. Mas com o tempo deixou de ser ocasional e tornou-se constante, o que torna essa parte da história difícil de perceber é que nada desmoronou imediatamente. O ABBA continuou lançando músicas de sucesso. O grupo manteve sua imagem. Não houve incidentes públicos que apontassem claramente para um problema mais profundo. De fora, tudo ainda parecia estável. Foi exatamente isso que permitiu que o problema crescesse sem interrupção. Depois que o ABBA começou a desacelerar e eventualmente se dissolveu no início dos anos 80, Benny entrou em uma nova fase de sua carreira.
Ele continuou trabalhando em estreita colaboração com Björn Ulvaeus, criando projetos como o musical Chess, que se tornou um grande sucesso internacional com milhões de discos vendidos. As músicas do projeto alcançaram posições de destaque nas paradas musicais internacionais, comprovando que sua capacidade criativa não havia diminuído após o ABBA. Ele também expandiu seus projetos para a língua sueca, incluindo produções de grande escala como Christina from Duvemola, que ficou em cartaz por vários anos e se tornou um dos musicais de maior sucesso na Suécia. Mais tarde, Mamma Mia transformaria o catálogo do ABBA em um fenômeno global nos palcos, seguido por uma adaptação cinematográfica que se tornou um dos filmes musicais de maior bilheteria de todos os tempos. Superficialmente, isso parecia uma transição perfeita, um sucesso, levando diretamente a outro. Mas, internamente, o padrão que ele havia desenvolvido anteriormente não desapareceu. O consumo de álcool que começou durante o auge do ABBA e continuou nessa nova fase da sua vida. A diferença era que agora havia menos estrutura à sua volta, menos exigências externas que o obrigassem a seguir uma rotina e mais liberdade para se afundar ainda mais em hábitos que já estavam enraizados. O que torna a situação de Benny particularmente surpreendente é que ele não falou publicamente sobre isso durante o auge da sua carreira. Não houve entrevistas, nem avisos, nenhum colapso visível que forçasse a questão a vir à tona. Em vez disso, permaneceu uma realidade privada, algo administrado discretamente, sem reconhecimento público. Foi somente muito tempo depois, em uma entrevista franca, que ele finalmente abordou a verdade diretamente. Ele admitiu que o álcool havia sido um problema sério e de longa data durante grande parte de sua vida adulta. Quando falou sobre isso, já estava sóbrio havia quase uma década. Esse detalhe muda toda a cronologia dos fatos. Significa que, enquanto o público acompanhava uma carreira sólida e repleta de conquistas, ele enfrentava simultaneamente uma luta pessoal que nunca foi visível no palco, nunca estampou as manchetes e nunca foi discutida abertamente. E a decisão de parar não foi gradual, foi definitiva. Em 2001, Benny decidiu parar de beber completamente. A partir desse momento, ele permaneceu abstêmio, sem moderação, sem exceções. Uma ruptura completa com algo que fazia parte de sua vida há anos. Reconstruir uma vida depois que tudo mudou. Após tomar a decisão em 2001 de parar completamente de beber, Benny Andersson não a encarou como uma adaptação temporária ou um experimento pessoal. Foi uma mudança clara e permanente. O que se seguiu não foi uma transformação imediata, mas uma reconstrução gradual da estrutura. Algo que estava ausente há anos, sob a superfície do seu sucesso. Ao contrário de muitas figuras públicas que documentam abertamente a sua recuperação, Benny escolheu um caminho diferente. Ele não transformou sua sobriedade em uma narrativa pública ou em uma parte definidora de sua identidade. Na verdade, ele nem sequer falou abertamente sobre a extensão de seu consumo de álcool até uma entrevista em 2011, quando já estava sóbrio há quase 10 anos. Essa demora foi significativa. Isso sugere que seu foco não era o reconhecimento público, mas sim estabilizar sua vida privada antes de explicá-la publicamente. Durante esse período, seu trabalho não diminuiu. Ao contrário, tornou-se mais controlado e deliberado. Ele continuou compondo, mas com um ritmo e estrutura diferentes. Um dos exemplos mais claros dessa mudança foi seu envolvimento com a orquestra de Benny Andersson, frequentemente conhecida como BAO. Ao contrário da escala global do ABBA, esse projeto estava enraizado principalmente na Suécia, com foco em apresentações ao vivo, influências tradicionais e consistência musical a longo prazo, em vez de domínio nas paradas musicais internacionais. BAO não foi um projeto temporário. Evoluiu para um trabalho consistente, lançando vários álbuns que alcançaram grande sucesso na Suécia.
Uma de suas músicas permaneceu na parada Svensk Tape por 243 semanas, estabelecendo um recorde nacional. Esse nível de longevidade refletia algo diferente de sua carreira anterior. Não um sucesso global explosivo, mas um envolvimento constante e duradouro com o público. Ao mesmo tempo, o ambiente profissional de Benny tornou-se mais estável. Juntamente com seu filho Ludwig, ele era coproprietário do RMV Studios, um estúdio de gravação localizado em um antigo armazém naval convertido em Estocolmo. Esse espaço, não era apenas um local de trabalho, mas um ambiente criativo controlado onde ele podia gerenciar projetos de acordo com suas próprias condições. Representou uma mudança das demandas imprevisíveis das turnês globais para uma vida mais estável e focada na produção. Sua vida familiar também entrou em uma fase mais estável. Após se casar com a apresentadora de TV sueca Mona Norklit em 1981, o relacionamento permaneceu intacto pelas décadas seguintes, algo que contrastava fortemente com suas experiências anteriores. Seu filho Ludwig envolveu-se diretamente na indústria musical, não como intérprete, mas como produtor. Mais tarde, ele contribuiu para grandes projetos, incluindo a produção de ABBA Voyage e uma remontagem da peça Chess na Broadway, trabalhando ao lado de seu pai profissionalmente. Essa colaboração intergeracional acrescentou uma nova dimensão à carreira posterior de Benny. Não se tratava apenas de dar continuidade ao seu próprio trabalho, mas de transmiti-lo, adaptá-lo e integrá-lo a um novo contexto. O projeto ABBA Voyage, em particular, exigiu tanto precisão técnica quanto reinterpretação criativa, mesclando material original com técnicas de produção modernas. O que se destaca nesta fase de sua vida não é um retorno dramático, mas uma continuidade controlada. O caos que antes existia nos bastidores foi substituído por estrutura. A pressão para produzir constantemente sucessos globais foi substituída por projetos seletivos e cuidadosamente gerenciados. Mesmo com a vida se tornando mais estável, o impacto dos anos anteriores não desapareceu. Permaneceu como parte de sua história, algo que moldou suas decisões, seus relacionamentos e a maneira como ele abordou seu trabalho dali em diante. Um momento que abalou tudo novamente. Mesmo após anos de estabilidade, Benny Andersson se veria envolvido em um momento que ninguém no mundo do ABBA poderia ter previsto. Não foi uma recaída pessoal nem um fracasso profissional. Foi algo muito mais repentino, uma tragédia que se desenrolou poucas horas antes de um grande evento destinado a celebrar seu legado. Em Uppsala, ao norte de Estocolmo, estava previsto um concerto em homenagem à música de Benny Andersson e Björn Ulvaeus. Esperava-se a presença de cerca de 1.000 pessoas. A atmosfera que antecedeu o evento era de grande expectativa, intimamente ligada ao renovado interesse pela música do ABBA e ao sucesso contínuo de projetos relacionados ao seu catálogo. Mas pouco antes do início do show, tudo mudou. Um homem de 80 anos caiu do 7º andar de um prédio dentro da sala de concertos. A queda não foi um caso isolado. Ele caiu sobre um homem de 60 anos que estava embaixo. O impacto foi fatal para ambos. O homem mais velho morreu no local enquanto a segunda vítima, gravemente ferida, faleceu posteriormente no hospital. Uma mulher que estava próxima também ficou ferida e foi levada para o hospital, embora seu estado de saúde não tenha sido considerado grave. O incidente ocorreu rapidamente, mas suas consequências foram imediatas. O concerto não pôde prosseguir. O que deveria ser uma celebração transformou-se numa cena de choque e confusão. As autoridades confirmaram que não havia indícios de crime, classificando o incidente como um acidente. Mas isso não diminuiu o impacto emocional. Para Benny, aquele momento representava algo diferente das dificuldades sobre as quais ele havia falado anteriormente.
Não era algo interno, não era gradual e não era algo que ele pudesse controlar ou administrar. Foi uma interrupção repentina diretamente ligada a um evento que levava seu nome e sua obra. O contraste foi gritante, um legado construído ao longo de décadas, interrompido num instante por uma tragédia que nada tinha a ver com a música em si. A resposta oficial refletiu esse choque. O local do evento permaneceu fechado por vários dias após o incidente. Uma mensagem divulgada pelos canais oficiais expressou condolências às famílias das vítimas, reconhecendo a gravidade do ocorrido. A equipe do ABBA Voyage também adiou o lançamento de material promocional que estava programado, reconhecendo que prosseguir com o plano original seria inadequado dadas as circunstâncias. Esse momento não definiu a carreira de Benny Andersson, mas tornou-se parte da narrativa mais ampla que a envolve. Ele destacou algo que muitas vezes fica implícito em histórias de sucesso: o fato de que até mesmo os planos mais meticulosamente estruturados podem ser interrompidos por eventos totalmente fora do controle de qualquer pessoa. Nessa fase da vida, Benny já havia enfrentado e resolvido os seus conflitos mais pessoais. Ele havia reconstruído sua rotina, mantido a sobriedade por anos e continuado a contribuir para a música de forma estável e consciente. Mas esse incidente serviu como um lembrete de que nem todos os desafios vêm de dentro. E quando ele fala sobre a verdade agora, ela não se limita mais à reflexão pessoal. Isso se estende a uma compreensão mais ampla de que o controle, mesmo no mais alto nível de sucesso, nunca é absoluto. Depois de tudo o que Benny Andersson passou, desde lutas pessoais ocultas até tragédias inesperadas envolvendo seu legado, sua história parece muito diferente quando analisada de perto. Não se trata mais apenas do sucesso, mas do que acontecia por trás e ao redor dele. Então o que você acha? Saber disso muda a sua visão sobre Benny Andersson e o ABBA? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta.